Fala aí, galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Silas e eu tô aqui hoje para poder resolver com vocês mais um exercício de física do vestibular UERJ de 2024, tá bom? Aqui é uma questão discursiva, então tem que resolver passo a passo, tá ok? Lembrando, né, que temos também um canal de matemática, né? Matemática com Silas Santos, também é meu canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder ir lá acessar, né? Conhecer o canal também e resolver exercícios de matemática. Esse canal, né, como o meu outro canal de matemática, ele é destinado a você, né, que está fazendo um concurso, está fazendo vestibular, né, vai fazer também questões da UERJ, ou também questões de outras bancas, não importa. Ou quer mesmo, né, passar naquela matéria da física do colégio, né. Então, isso aqui é para poder te ajudar, tá bom? Então, já se inscreve aí no canal. Então vamos para o exercício, né? Hoje sem piada, então vamos lá. Uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal, mantendo a temperatura desejada pelo maior tempo possível. Considere uma banheira vazia com capacidade térmica de 4 vezes 10 elevado a 5 calorias por grau Celsius, em um ambiente com temperatura de 25 graus Celsius. Então, a banheira está lá paradinha no ambiente, essas são as informações dela. Adiciona-se a essa banheira uma massa de água de 5 vezes 10 elevado a 5 gramas a temperatura de 52 graus Celsius. Admitindo que não há perda de calor para o ambiente após a adição da massa de água, determine em graus Celsius a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e a banheira. Então a situação aqui é o seguinte, gente: a banheira está lá vazia, a pessoa quer encher essa banheira com água, adiciona água. A diferença é o seguinte, é que elas estão em temperaturas diferentes, então depois de um certo tempo a água vai esfriar e a banheira vai esquentar, né? Ou seja, a água vai transferir calor para a banheira e elas juntas vão atingir uma mesma temperatura que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico, tá bom? Então, a gente tem aqui uma questão muito interessante de quantidade de calor, né? A gente vai separar isso em dois corpos. O primeiro corpo é a banheira, tá bom? E o segundo corpo é a água quente que vai entrar na banheira, tá ok? Então, por se tratar de uma questão de quantidade de calor, a gente tem que lembrar das fórmulas de quantidade de calor. A gente tem duas, né? Que podem ser utilizadas aqui. A primeira é a quantidade de calor, né, que é o Q igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E a segunda é o Q, que é a quantidade de calor, igual ao Czão, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura, tá bom? Que é o ΔT. Tem alguns livros que usam ΔT, mas você pode usar o que você está acostumado, tá? Não tem problema. Só saber o que é cada um. Silas, por que tem duas? Eu tenho que usar as duas ou eu tenho que usar uma só? Qual que eu escolho? Você vai usar aquela que mais vai se adequar para a situação. E esse aqui é bem perfeito, porque a gente vai perceber que cada uma se adequa melhor a um corpo, né? Porque, por exemplo, a banheira não tem massa, então não tem como utilizar a primeira fórmula. E a água não tem capacidade térmica, então não tem como utilizar a segunda fórmula, né? Até assim, se fizer algumas coisinhas já tem, mas é melhor utilizar a primeira. Vamos lá, vamos dividir o corpo em duas partes. Isso vai ficar mais claro para você poder entender. Primeira parte, corpo 1, que é a banheira. Como não tem massa da banheira, vamos utilizar a segunda fórmula, Q1 igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá bom? E o exercício já nos dá, né, a capacidade térmica, 4 vezes 10 elevado a 5, e a variação de temperatura, 25 graus Celsius, tá bom? E lembrando, né, não a variação de temperatura, a temperatura inicial 25. Variação é o seguinte, é a final menos a inicial. Então, final é a temperatura que a gente quer descobrir, que é T. Se tivesse um valor, a gente já colocaria ali, mas não tem, a gente colocou uma letra T. Ah, se você quiser colocar X, pode colocar. Então fica T menos 25, porque é a variação. Final menos inicial, tá? Final ela vai estar, inicial ela está agora. Ok? Então, só substituir ali. O que a gente pode fazer agora é fazer a distributiva, né? 4 vezes 10 elevado a 5 vezes t e 4 vezes 10 elevado a 5 vezes o menos 25, né? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 5t, normal, e 4 vezes 25 dá 100, por isso ficou menos 100 vezes 10 elevado a 5, tá bom? É que tudo bem, né? Então vamos dar continuidade. É... Agora vamos para o corpo 2, porque já acabou lá o corpo 1. Corpo 2 é o seguinte, a gente tem a massa, então dá para utilizar a primeira fórmula, tá bom? Então, a massa do corpo, o exercício já nos dá
que é 5 vezes 10 elevado a 5 gramas. Lembrando que aqui na calorimetria, né, a gente utiliza grama, não quilograma, por causa do calor específico. Eu falo assim, mas ele não dá o calor específico. É porque geralmente, quando ele não dá esse calor específico, é porque ele vale 1. Né? Poxa, você tem que lembrar disso? Tem, mas às vezes as questões dão. É porque como esse aqui é um vestibular da UERJ, já tá tabelado lá na folhinha que a pessoa, quando a pessoa vai lá fazer a prova, né? Já tá lá na folhinha para ela, né? Como não tá aqui para vocês, eu tô falando que vale 1, tá bom? Por isso que eu coloquei 1 ali, substituindo. E lembrando agora a variação de temperatura, temperatura final, que é o mesmo T que a banheira vai estar, por isso que eu coloquei a mesma letra para os dois. Só que agora, né, menos a inicial, que a água está em 52, ou seja, a água está inicialmente numa temperatura, enquanto a banheira estava em outra, tá bom? Então, variação T menos 52, beleza? Agora é só a gente fazer a distributiva novamente, tá bom? Multiplicar por 1 não vai fazer diferença não. Então, 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 1 vezes T, 5 vezes 10 elevado a 5T. Diferença nenhuma. Agora sim, 5 vezes 52 vai dar 260. Por isso ficou menos 260 vezes 10 elevado a 5, tá? Foi só multiplicação, nada diferente, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar um dos conceitos mais importantes da calorimetria, que é o conceito de equilíbrio térmico. Silas, o que conceito é está falando? Está falando enigma, é? Fala mandarim? Esse conceito é o seguinte, gente. É que é, a água vai transferir calor para a banheira, ou seja, o que ela perde, a banheira ganha. Em outras palavras, se a gente somar essas quantidades, né, o Q1 que a banheira ganha com o Q2 que a água disponibiliza para ela, tem que dar zero. Isso é equilíbrio térmico. Por quê? Por que a soma dá zero se eu somando duas coisas? Porque um é positivo que ganhou e o outro é negativo que perdeu. Beleza? Por conta disso que dá zero. Ok? Então a gente vai fazer justamente isso, gente. Q1 mais Q2 igual a zero. Ou seja, vou pegar lá todo o Q1, vou colocar aqui, escrever ele aqui, todo o Q1, como está lá da banheira, colocar mais, vou colocar agora todo o Q2, que é da água, e vou igualar a zero. Só isso. Percebeu? Agora sim, agora vamos começar a mexer nas coisas. Vamos juntar quem tem T com quem tem T, e quem não tem T, com quem não tem T, né? Então, juntando ali 4 vezes 10 elevado a 5 mais 5 vezes 10 elevado a 5, como ambos têm a mesma base, é só somar 4 e 5, 9, beleza? E a mesma coisa lá, ambos têm a mesma base, né? 100 e 260, ambos são negativos, então só juntar vai dar menos 360, porque tem que continuar o sinal, né? Então fica 9 vezes 10 elevado a 5t menos 360 vezes 10 elevado a 5, tá bom? Igual a zero ainda. Agora, fica tudo mais fácil de resolver. Quem não tem t, passa para o outro lado. No caso lá, o 360 passou para o outro lado, positivo. Então ficou 9 vezes 10 elevado a 5t, igual a 360 vezes 10 elevado a 5. Para simplificar agora, é só passar esse 9 vezes 10 elevado a 5, dividindo, porque a gente quer deixar o t sozinho, então ele passa dividindo, né? Já que ele está multiplicando. Então, passou dividindo. Aí, 10 elevado a 5 com 10 elevado a 5 vai cortar, vai sumir. E 360 dividido por 9, 40. Beleza? Então tá aí a temperatura final, né, de equilíbrio térmico do sistema, banheira, água, 40 graus Celsius, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Nos vemos na próxima questão. Deixe o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Valeu!